A seguir, Programa Painel. Boa noite. Hoje é terça-feira, 12 de março de 2019. Está começando o programa Painel. Expo Direto Cotrijal em andamento em Não Me Toque. Em 2 dias já recebeu mais de 80 mil visitantes e promete ser histórica. Nesta terça-feira pela manhã, a Emater divulgou que a safra de verão 2018-2019 deverá gerar um ingresso de cerca de quase 32 bilhões de reais na economia do Rio Grande do Sul. Sobre este cenário positivo que movimenta a economia como um todo, é que vamos conversar hoje. Estamos ao vivo, o painel é transmitido ao mesmo tempo em diferentes plataformas. Neste momento, estamos no canal 4 da TV aberta, pelo 14 da NET e pela rede de rádios UPF e também no Facebook, na página da UPF TV. Contamos com a sua participação. Programa Painel. Apresentação: Zumara Colucci. E para participar do programa é só entrar na página da UPF TV no Facebook ou mandar a sua mensagem pelo WhatsApp. O WhatsApp da UPF TV é o 984180186 e o WhatsApp da Rádio PF é o 984180089. Mande a sua mensagem agora, 8 horas e 3 minutos. Estamos recebendo no programa de hoje o professor Elmar Floss, doutor em agronomia, ex-professor da Faculdade de Agronomia aqui da UPF, atuando hoje em consultoria e também assessoria em agronegócio. Também é nosso convidado no programa de hoje o professor Benami Bacalchuk, doutor em comunicação de massa e desenvolvimento, professor aqui da Universidade de Passo Fundo. Obrigado pela presença de vocês, sejam bem-vindos. E o programa de hoje promete. Só que antes de a gente começar a nossa conversa aqui no estúdio, professores, a gente vai ouvir 2 entrevistas que eu fiz lá na Expo Direto ontem em Não Me Toque, que tratam de algumas demandas que foram levantadas pelo setor. A Expo Direto Cotrijal é um palco de demandas e de reivindicações e a gente vai ouvir então essas 2 entrevistas antes de conversar aqui no estúdio. Todo agricultor que vier para a feira, ele vai encontrar diversidade de máquinas, então vai ter como suprir sua necessidade e vai ter também crédito. Os bancos estão aqui, estão querendo fazer o financiamento. Mas a feira é uma etapa do processo de venda de máquinas durante o ano. Então, o que foi pedido, o que o setor reivindicou junto à ministra e ao vice-presidente que esteve aqui, é justamente uma linha de crédito adicional para que depois da feira também os negócios continuem acontecendo até o lançamento do novo plano agrícola que deve ocorrer entre maio e junho. E qual foi o sentimento que você teve em relação ao vice-presidente e à ministra para atender essa reivindicação? Eu acredito que eles estão muito comprometidos, sem dúvida vão ter que tratar isso com a equipe econômica, o ministro Paulo Guedes, mas a minha percepção durante o ato de abertura aqui da feira foi uma percepção muito positiva, de um apoio muito grande do governo federal, também do governo estadual, ao agronegócio e para a nossa região uma área fundamental, porque é o que movimenta a nossa economia. Faltavam 16 bilhões, não é apenas para máquinas, máquinas do pessoal que grita mais, mas a agricultura familiar já houve uma liberação de 6 bilhões de reais, atendendo o Pronaf e o Pronamp, o pequeno produtor, mais na área de custeio. Já houve a liberação de recursos e nós continuamos cobrando uma posição do Ministério da Fazenda junto com a nossa ministra Tereza Cristina. Ainda restam alguns recursos que as indústrias de máquinas estão nos cobrando e nós estamos fazendo coro com a ministra Tereza Cristina e pedindo esse recurso ao Ministério da Economia. Paulo Guedes está muito duro para liberar o recurso. 6 bilhões já foram liberados, estamos buscando mais 10 para o agro em geral. Hoje existe recurso, mas é muito caro. Os bancos estão usando recursos próprios. Aí onde você tinha recursos 6, 7%, 8%, 3%, 4,5%, tem recurso de 11%, 12%, 13%. É muito caro esse recurso para a agricultura. Então nós vamos continuar discutindo esse tema.
E na sexta-feira nós faremos aqui, a Comissão de Agricultura do Senado Federal, apresentei um requerimento, foi aprovado. Sexta-feira à tarde eu convido aos produtores da região, aos empresários da região, cooperativas, cerealistas, revenda de insumo, indústria de máquinas, que venham debater com o Ministério da Agricultura as regras para o Plano Safra 2019-2020. Seguro agrícola é um dos temas que nós vamos debater. Recursos e taxas de juro. Muito importante, FETAG, Farsul, FECOAGRO, né, todas as nossas entidades, as SERGs, estarão presentes para que a gente possa fazer o debate do Plano Safra 2019-2020. Bom, a gente viu aí um resumo do que são as demandas que estão sendo tratadas na Expo Direto. Professor Elmar, das prioridades elencadas aí, o que o senhor considera importante, o que são realmente prioridades para o agronegócio? Bom, em primeiro lugar, boa noite, Zumara, boa noite, professor Benami e todos que nos assistem, nos acompanham. Prazer estar aqui nesse programa. Olha, isso aqui é uma disputa, né? Uma disputa que aí há um recurso escasso, e o ministro Guedes está dizendo o seguinte: olha, vocês decidem onde vocês querem aplicar esse dinheiro. Então é lógico que a indústria de máquinas, ela tem uma reivindicação justa, é o setor dela. Quer dizer, ela quer vender mais máquinas, quanto mais dinheiro tiver, ela vai vender mais. É um pleito legítimo. Agora, olhando assim a agricultura como um todo, nós temos que ter muito cuidado, né? Porque você olha o grande produtor endividado, o pequeno produtor foi endividado com mais alimentos, ele acabou comprando máquinas superdimensionadas, às vezes até necessárias, meramente para ocupar. Olha, temos agora um juro mais baixo, nós temos um prazo mais longo, e acabou gastando, e hoje nós temos um problema muito sério, por causa do endividamento dele, por investimentos, às vezes não adequados, ele acaba querendo diminuir o custeio. E isso é uma gestão administrativa, uma gestão técnica, que é impossível. Claro que precisa modernizar, né? O agricultor tem que modernizar, novas máquinas, só que isso, de novo, isso tem que ser um estudo técnico. Ou seja, eu tenho que olhar a minha frota, eu tenho que ver quanto eu estou gastando em manutenção. E hoje existem índices técnicos sobre isso. Olha aqui, ó, não vale mais a pena você continuar com esse trator, com essa semeadora, com essa colhedora. Você troca, que vai ser muito mais rentável, mais lucrativo para a sua propriedade. Bom, quando se vende para o agricultor que a tecnologia é responsável pelo aumento da produtividade, se vende de forma correta, de que tecnologia a gente está falando? É só a tecnologia de máquinas, professor Benami? Não, se nós imaginar que todo o milagre está na máquina, não precisaria de pessoas. Hoje nós podemos criar uma automação para todos os processos. Não, tecnologia é um conceito muito mais amplo. Na verdade, a melhor tradução para tecnologia não é máquina, é conhecimento. E tecnologia é justamente esse conceito. Eu posso fazer uma comparação para você. Se eu disser que a agricultura orgânica tem a mesma intensidade de conhecimento do que esse modelo de agricultura de precisão, pessoas vão achar estranho. Porque quando eles olham na precisão, eles veem uma máquina e dentro dela está embutido um volume significativo de conhecimento. Eu acho que as duas têm a mesma intensidade de conhecimento. A única diferença é que na orgânica, o indivíduo que executa tem que saber o que está fazendo. Na máquina, quantos sabem como funciona? No orgânico, tem que saber como funciona. Então, nós temos que pensar na tecnologia, sim, de como fazer, mas tão importante quanto isso, nós temos que pensar como é que se administra isso? Como é que se discute o processo? O processo, a gestão da estrutura, a gestão das pessoas, a gestão do próprio conhecimento, a gestão da comercialização. Tudo isso é importante. E o que nós evoluímos foi exatamente nisso. Nós temos um sistema muito menos amador, é muito mais empresarial, mesmo numa média e pequena propriedade. Hoje de manhã, na apresentação do plano, na apresentação dos resultados para a safra 2019, o milho teve um grande destaque ali pela sua produtividade. Isso se deve também à tecnologia, ou tem gestão envolvida aí nesse processo? Eu acho que tem duas coisas importantes. Tem três coisas. Tem tecnologia, sim, tem gestão, sim, e tem muita sorte. Faz muito tempo, pouco antes de nós iniciar, o professor Omar fez uma afirmação que faz 6 anos que nós não temos uma verdadeira seca de verão. Isso ajuda o milho, que tem um potencial incrível.
É diferente. Por exemplo, o milho nós podemos falar em 20 toneladas e estamos obtendo 7, 6. Média, 3. Então tem um espaço para isso. Então, se o ano é bom, professor Omar, só me permite um segundo, se o ano é bom, que o clima não interfere, qualquer conhecimento, qualquer tecnologia, entre aspas, que tu insere, vai retornar. Isso é importante, né? Não lembrar, quando a gente pensa em tecnologia, que é apenas a máquina, o equipamento. Quer dizer, ela começa com cuidado com o solo. Eu sempre tenho dito, por onde eu ando, digo para os produtores, olho no olho, o maior patrimônio que um agricultor tem não são as máquinas, os equipamentos, as benfeitorias ou as tecnologias de manejo, é a sua terra. Então, aquele agricultor que vai melhorando o seu solo, evitando a erosão, melhorando as propriedades físicas, químicas e biológicas. Quando ele adquire não qualquer cultivar, quando ele adquire os melhores cultivares, os mais adaptados para a sua região de solo e de clima. Quando ele usa uma semente de qualidade, como é que a genética chega na lavoura? Via semente. Quando ele faz uma semeadura com qualidade, quer dizer, quando tem a umidade adequada, a temperatura adequada, na velocidade adequada, uma população ideal, quando ele nutre a planta para aquela produtividade e sai fora das fórmulas tradicionais, daquela quantidade fixa, assim, por exemplo, tudo isso é tecnologia. Tudo isso é Aliás, tecnologia. esse recado o senhor deu essa tarde, não é? No Fórum da Soja, na sua fala sobre a evolução da agricultura. Exatamente. Como o Fórum da Soja está completando 30 anos, histórico, e na 20ª edição da Expo Direto, eles me pediram exatamente que eu contasse um pouquinho. Quer dizer, então você pegar os produtores que em 1970 colhiam 20 sacos, né? E nós agora, esse mesmo produtor está colhendo 80, 86, 90. Tem um produtor que me contou hoje que colheu 104 sacos já numa pequena área. 220 sacos de milho. Então, o que aconteceu? Quer dizer, quais foram essas revoluções? Então, foi a primeira calagem, transformar solos ácidos, pobres em nutrientes, ricos em alumínio tóxico, num solo produtivo. Né? Aí vem a implantação do sistema plantio direto, o que seria da agricultura se nós continuássemos com aração profunda, grade e goble, destouradora, incorporar herbicida e tal, nós perdíamos até 150 toneladas. Aí vem a genética que trouxe cultivares diferenciados, com maior potencial de rendimento, ciclo mais curto, nós estamos fazendo hoje. Nós temos uma soja hoje que, em média, no estado do Rio Grande do Sul, produz o dobro que há 30 anos atrás e com um ciclo 30% mais curto. Saímos de 150 dias, em média, tínhamos até de 160, estamos aí colhendo com 120. O Mato Grosso, onde eu estive na semana retrasada, colhendo soja com 96 dias. Então, isso melhorou. A transgenia foi importante. A transgenia foi uma coisa importantíssima. Talvez a maior revolução da agricultura mundial de todos os tempos. Porque de 1.700.000 hectares, lá em 1996, quando as Amazonia entraram, no final de 2018, o mundo plantou 189 milhões de hectares. Quer dizer, não existe registro na história que uma tecnologia tenha sido tão rapidamente, tão intensivamente utilizada. Estamos na era da agricultura de precisão, mas tem que ter cuidado. Não adianta você comprar máquina embarcada com uma série de coisas e depois não cuidar do solo, não cobrir o solo, não melhorar o solo, não usar uma semente de qualidade. Bom, a gente vai falar de soja porque o agronegócio está vinculado, né, o bom desempenho do agronegócio à soja. Mas é só soja, será que o Brasil tem no seu agronegócio? Mas a gente vai falar depois do intervalo, professor. A gente faz um intervalinho agora e já volta. Estamos apresentando Programa Painel. Voltamos a apresentar Programa Painel. O agronegócio na pauta do painel desta terça-feira, aproveitando, é claro, a Expo Direto Cotrijal, que acontece durante toda a semana em Não Me Toque. Você pode participar do programa pela página da UPF-TV no Facebook ou também no WhatsApp. O WhatsApp da UPF-TV é o 984180186 e o WhatsApp da Rádio PF é o 984180089. Estamos recebendo no programa de hoje o professor Elmar Floss, doutor em agronomia, ex-professor aqui da Faculdade de Agronomia da UPF, atuando hoje em consultoria e também assessoria em agronegócio. Também é nosso convidado, professor Benami Bacalchuk, doutor em comunicação de massa e desenvolvimento, professor aqui da UPF.
Bom, falávamos em soja no bloco anterior. Por que a soja é tão vinculada ao bom desempenho do agronegócio? E é só soja que o Brasil tem para esse desempenho, professor Benami? Nós temos muito mais do que isso, mas nós temos um grande mercado. Não podemos ignorar que o mercado demandante que estimula é a soja. Nós temos uma China, nós temos uma Índia, nós temos uma França, inclusive, que não compra muito de nós, mas precisa para produzir aves, que precisa da nossa soja. Me mostra quantos espaços físicos no mundo tem o potencial que nós temos. Então, a soja vai ter evidência. Então, é porque é volume. Se nós tentarmos avaliar quão significativo ela é em termos de área, ela ocupa 80% da área de exploração de qualquer tipo de agricultura no Brasil. Mas ela também só tem 20% do sistema social dentro dela. Então, onde é que está o maior volume? Está em áreas menores. Essas áreas menores, talvez 50% dela, também produzem soja em escala menor, com retorno menor, com investimentos tecnológicos, com aplicação de tecnologia diferenciada. Mas o que nós consumimos todo dia? Quanto é soja, quanto é hortaliças, quanto é frutas, quanto é verduras, de uma forma geral. Então, existe uma questão de escala. Onde é que tu vais conseguir mais evidência? Onde o volume do recurso é maior. Tu não vai encontrar alguém dizer, eu dependo de alface, eu dependo de batata. Sim. É insignificante, não tem quem pague esse espaço. Pois é, mas a gente tem um teto aí, tem margem, qual é a margem, qual é o risco de continuar só investindo na produção de soja? O mundo tem uma perspectiva de crescer pelo menos de forma significativa, pelo menos 50%, até nos próximos 20 anos. Bom, onde é que tem espaço físico para crescer e vai crescer em cima do quê? O que o mundo, que a sociedade moderna que ganhou um pouco mais de poder aquisitivo está consumindo? Proteína. Proteína depende de quê? Soja e energético, milho. Então, nós ainda temos espaço, e ainda temos dois espaços, espaço de mercado e espaço físico para crescer. Eu até preferia que nós disséssemos assim, nós temos espaço, verticalização do processo, não ocupação de mais área, mas nós também queremos ocupar o espaço de agregar valor. Só que o mercado quer agregar valor também lá fora. Assim mesmo, esse espaço existe para nós e nós podemos oferecer a alternativa de já vender soja e milho embutido na forma de carne de aves, carne de suínos, leite e outras coisas mais. Esse pensamento também tem o professor Elmar, né? Zumara, eu acho que o Brasil, dentro de 15 anos, vai exportar mais milho do que soja. A FAO coloca uma perspectiva que em 2050, com em torno de 9,7 bilhões de pessoas no mundo, o mundo vai precisar de 600 milhões de toneladas de soja e 1,5 bilhão de toneladas de milho. A safra recorde de milho até agora foi 1 bilhão e 68 milhões. Então vejo que até 2050, quanto o mundo vai ter que produzir a mais de milho. A soja, a maior colheita foi 357. Na safra passada, 336. Para chegar a 600 é grande. 70% dessa produção virá da verticalização. 20% será da expansão de área. E 10% pela redução de perdas de colheita, transporte e armazenagem. Tudo isso por quê? Como é que pode, se a população já é mais de 7 bilhões hoje, vai chegar a 9,7, por que 2 bilhões de pessoas faz? Bom, isso é muita coisa. Isso são quase 10 populações brasileiras e o Brasil tem a quinta maior população do mundo. Então é muita gente. Mas é principalmente a mudança do hábito alimentar. As pessoas estão consumindo cada vez menos cereais, estão com menos trigo, menos pão, menos massa, menos batata, pelo menos arroz, e estão caminhando para carne. Que tipo de carne? Carne suína, carne de aves. E aí que o Brasil hoje, veja, a soja, o complexo soja é a pauta número 1. O Brasil teve, no ano passado, mais de 100 bilhões de divisas do agronegócio. Se pegar o câmbio, isso é aproximadamente R$1 bilhão por dia. R$1 bilhão por dia que o agronegócio gerou de divisas. São essas divisas que não mantêm a estabilidade econômica, que ainda investe. A soja sozinha, 40 bilhões de dólares, quer dizer, quase 40 milhões de reais por dia que ela gerou. Mas o terceiro produto da pauta de exportação, o que é? Carnes. Nós estamos exportando carne de frango, estamos produzindo carne suína porque temos proteína, porque a proteína é a mais cara. Carboidrato tem sobrando no mundo.
mas para fazer carne precisa proteína. E aí quem produz soja, que tem disponibilidade de proteína, ocupa esse espaço. Então eu sou muito otimista, absolutamente contrário. Vi uma proposta do presidente da ProSoja que nós deveríamos diminuir a área de soja, estamos chegando no limite. Absolutamente não. Tive com o André Pessoa hoje, mais uma vez no debate, né? Ele coloca claramente, quer dizer, nós temos as oscilações de mercado, elas são absolutamente normais, mas nós estamos caminhando... Não chegamos no limite, então, Não, da área de soja. absolutamente Nós não. temos margem para crescer. Mas tem um aspecto que nós não podemos ignorar. Esse oba-oba que nós podemos crescer se nós não nos dermos conta que nós vamos precisar de água. Por exemplo, o Brasil tem chance de ser o maior exportador de milho do mundo. Se nós não tiver água em maior quantidade, nós não vamos verticalizar. A mesma coisa para a soja. Então, e isso tudo não é um processo, tem que ter fontes. Tem que ter uma maneira de fazer gestão desse processo, um processo mais racional do uso. Nós temos que parar de ter um sistema de jogar água na lavoura sem avaliar níveis de demanda, níveis de evaporação, níveis de disponibilização. Então, nós temos que tomar cuidado. A China talvez não dependesse da soja brasileira se há 30 anos atrás eles tivessem tomado cuidado com a água. Eles sinalizaram boa parte das suas áreas de produção, simplesmente imaginando fertilizante e água resolveriam todos os problemas. Essa visão nós temos que ter atenta. Agora, que nós temos o espaço, temos o conhecimento, sim, mas nós temos que ser gestores desse conhecimento, nos apropriar da gestão desse processo. Eu quero mais uma vez associar como é a importância da tecnologia. O melhoramento genético do cultivar de soja mais de ciclo mais curto e milho cada vez mais curto. E isso permitiu no Brasil, nesses últimos 20 anos, nós poder fazer na mesma área soja e depois milho. Hoje a maior produção de milho não é mais a safrinha, ela é a safrona, é a segunda. Quer dizer, essa possibilidade de nós podemos produzir, nós vamos produzir 100 milhões de toneladas de milho nessa safra aí, e 113, 114, 115 de soja. Tem duas coisas que eu acho que a gente tem que conversar aqui antes de encerrar o programa. Primeiro, e o trigo? Onde entra? Não é? O trigo está sendo esquecido, a área é cada vez menor. Como é que fica o trigo nesse processo? Bom, acho que o professor Elmar botou parte da resposta, o que não é suficiente. Cada vez nós estamos consumindo menos para alimentação direta do homem carboidrato. Nós estamos consumindo proteína. Então, esse é o primeiro lugar. Segundo lugar, uma boa parte do mundo que não tem condições de produzir plantas de clima mais tropicalizado, que exige mais calor e mais água, como é o caso da soja do mundo, e milho, eles estão produzindo trigo. Ou seja, a Europa, de uma forma geral, o hemisfério norte, Canadá e Estados Unidos, tem um potencial tremendo para produzir. A Ucrânia. E o que significa para nós comprar trigo? É moeda para exportar manufaturado. Então, se nós queremos exportar soja e nós não temos muito para comprar, será que não é conveniente aceitar a ideia de que exporta soja e compra trigo? Não aceitar a proposta da Rússia. Nós queremos carne suína, mas queremos mandar Mas trigo. é a ideia da rotatividade. A área não tem que ser ocupada no inverno? Pode ser ocupada com pasto. Outras culturas? Por que não fazer... Eu falar que não devemos plantar trigo seria quase me dizer, o Benjamin enlouqueceu, porque eu tenho uma história com o trigo. Toda a minha história foi construída em cima do trigo e eu vou continuar defendendo. Só tu tem que ser racional. Nós temos uma situação. O mercado quer nos pagar com trigo. Nós não precisamos nem comer esse trigo, vamos negociar. Vamos fazer uma triangulação. Mas nós não podemos ignorar que para nós é mais fácil ser o fornecedor de soja e comprar de trigo para aqueles que não têm alternativa. Isso é moeda. Bom, eu não estou dizendo que nós não temos que trabalhar com o trigo, mas sim, nós temos que criar uma política mais de o Estado preocupado com ocupar de fato o espaço. Mesmo assim, nós temos um produto que tem a história do professor Elmar, a aveia como um sistema. Bom, nós continuamos discutindo, botava na alimentação, ele fez um esforço, eu acompanhei. Nós ainda estamos pensando na aveia como um pasto. Bom, é uma opção que talvez seja mais conveniente, assim como o trigo do propósito, nesse momento, porque, na verdade, o mercado quer o quê? Proteína e é mais difícil de produzir. Como o trigo não concorre com a soja nem com o milho, ao contrário do que acontece nos Estados Unidos, o eleitor vai escolher, vou plantar trigo ou milho ou soja, praticamente estão na mesma época, nós não. Eu acho que o trigo tem um papel importante no sistema de produção e eu sempre pergunto para meus alunos, a propriedade que você conhece, que tem produtividade crescente, tem lucratividade e tem sustentabilidade, ela tem trigo? Tem. Ela tem milho? Tem. Faz uma percentagem? Faz. Nós temos um mercado que nós poderíamos explorar de exportação de trigo
para a África, de países que estão em desenvolvimento, e para a Ásia do Oriente Médio, principalmente. Nós temos que ocupar esse espaço. Assim como nós fomos vender a carne de frango, fomos vender a carne suína, há um espaço para competir. Agora, onde é que nós perdemos competitividade? No custo, no frete, para colocar esse trigo lá em Rio Grande. Nós não conseguimos colocar o trigo no centro do país, porque aí tem legislação, aí tem questão tributária, aí tem questão de cabotagem. É uma coisa impressionante. Hoje a gente tem que olhar, hoje a gente tem que olhar outros mercados. Por enquanto a gente está olhando só o mercado europeu, não é? Só que faz muitos anos que nós estamos dizendo isso publicamente e o mundo não enxerga. Vou te dar um exemplo. Nós importamos fosfatos da Tunísia e de Marrocos. Eles são os 2 países que mais consumem trigo per capita. Por que nós não compramos, não demos trigo para eles e trazemos fosfatos para a nossa necessidade de culturas de verão? Nós não negociamos dessa forma. Eu cumprimentei a ministra Tereza Cristina ontem por um aspecto. Professor. As embaixadas brasileiras têm que se transformar em centro de negócio e não meramente diplomacia e tal. Dentro do Rapidamente, nós não temos adidos agrícolas nas nossas embaixadas, nós temos militares. A pergunta é essa, o que nós precisamos vender? Guerras ou comida? Tá bom. Olha, o programa se estenderia por mais 30 minutos, com certeza. Obrigada pela presença de vocês. O painel está encerrando, agradeço a sua companhia. Lembrando que o programa reprisa na UPF TV amanhã, quarta, às 11 da noite e na quinta, às 10 da noite. Até a próxima semana.